também o aumento real de quantidade de empregos. No período de maior flexibilidade, né, que é o cinzinha e o azulzinho, aumento de 1,39, 5,11. E nos demais períodos, um aumento muito mais significativo. Ou seja, aquele fato anterior que eu mencionei, não há nenhuma evidência de que, efetivamente, a mudança no padrão regulatório implique mudança no paradigma. Detalhe, a legislação trabalhista é a mesma desde a década de 30. E os ciclos econômicos são diferentes. Podem observar que há uma variação natural nos ciclos da economia. Aqui, sim, o índice de desemprego, os quadros anteriores falam quantidade de empregos criados. Aqui, os índices de desemprego. Notem também que aquela parte mais alta envolve os anos 2000, né, e só começa a ter declínio nos anos 2004, 2005 e assim sucessivamente. Ou seja, de novo, os períodos de maior flexibilidade negociada são os que o índice de desemprego foi maior. Então, alguma coisa não bate nesta conta. E aqui os períodos de passagem de um presidente para o outro, né, como foi o desenvolvimento do crescimento do emprego. Também os períodos que estão ali cinza e azul claro são os períodos de maior flexibilidade negociada. Bem, voltando ao que eu estava dizendo, há alguma necessidade de mudança no paradigma regulatório brasileiro? Eu não tenho dúvida de que há necessidade de nós debatermos com seriedade esse modelo que nós temos há mais de 80 anos, não é? Mas não dessa maneira como se tem colocado, simplesmente com a ideia da desconstrução. Sabe o que eu acho interessante? Quando nós olhamos para a CLT, e todos nós, né, que nos dedicamos a isso cotidianamente, vemos isso, né, ela tem duas partes bem definidas, a regulação do direito individual e a regulação do direito coletivo. Alguém ouviu falar em reforma trabalhista no direito coletivo? Alguém ouviu falar em reforma sindical? Alguém ouviu falar em mudança do paradigma da representação sindical no Brasil? Não, né? Será que é casual o fato de que muitos dos integrantes do governo são dirigentes sindicais patronais? Será que é casual o fato de que nós temos grandes próceres da literatura jurídica que são advogados das federações patronais? Porque é evidente que mexer na estrutura sindical não afeta o sindicato de empregados apenas. Isso é uma ideia que se propaga como se esses fossem os grandes obstáculos à reforma sindical. Os grandes obstáculos à reforma sindical estão situados no âmbito do sindicalismo empresarial. Por quê? A mesma estrutura que beneficia os sindicatos de empregados, unicidade, contribuição compulsória, representação unitária, também beneficia os empregadores. Alguém vai discutir, né? Não vou dar exemplo daqui, vou dar o exemplo do meu estado. Alguém vai discutir com a Fiesp se eles querem acabar com a contribuição sindical compulsória? Imaginem vocês, se conseguirem fazer as contas, eu não consigo, qual é a arrecadação anual da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que recebe compulsoriamente um percentual do faturamento de cada indústria do Estado de São Paulo? Ou a Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária, que arrecada um percentual do faturamento anualmente de todas as indústrias de agricultura e pecuária do Brasil. Alguém vai mexer nessa estrutura? Não. O que se busca mexer é na parte boa da CLT, né? A parte que assegura os direitos elementares dos trabalhadores, que são patamares mínimos de civilidade e não representam nada demais, tirando ali um outro exagero, talvez justificado da época lá dos anos 40, mas, tirando isso, o que nós temos ali é uma salvaguarda daquilo que o Godinho chama, né, de patamar civilizatório mínimo. Não se fala mais do que isso na CLT, tirando, repito, alguns exageros. Então, não é possível fazermos uma reforma trabalhista sem discutir uma indispensável reforma sindical, mas que não interessa a essas elites a que me referi mais cedo. E, para finalizar, alguns comentários em relação à justiça do trabalho em si, né? A justiça do trabalho
é questionada, é necessário uma justiça do trabalho? Bem, pode não ser, mas quem vai julgar os processos? Ou será que eles querem acabar com a justiça do trabalho e acabar também com a ação trabalhista? Dizendo, ó, bom, não há mais direito de ação trabalhista. Mas tudo bem, aí está resolvido o problema do Brasil. Não é? É evidente, talvez não haja alguém tão estúpido assim lá. Né? Estúpidos devem ter muitos, mas a estupidez não pode ser tão grande de imaginar que o fim do órgão jurisdicional implica o fim das demandas. Porque aquelas milhões que eu mostrei lá no primeiro gráfico continuarão existindo. E alguém vai ter que julgar. Se não somos nós, serão outros juízes, talvez não especializados, tudo bem, mas alguém terá que julgar. E isso não vai acabar com a simples vontade que se tem. Então, essa é uma das grandes besteiras que se fala quando se defende, porventura, essa extinção da justiça do trabalho, que me parece algo absolutamente insano. O segundo ponto, e a tal ineficiência que falam tanto, que nós somos ineficientes? Os gráficos do CNJ mostram que nós temos um índice de atendimento à demanda que é extremamente alto, que está, inclusive, no mesmo patamar da Justiça Estadual, 105%. Só para entender o que é o índice de atendimento à demanda. É a nossa capacidade de julgar com relação à quantidade de processos que entrou. A diferença aí, né, os 5 pontos percentuais a mais significa nós julgamos 5% a mais de processos do que entraram naquele ano. Quer dizer, estamos atendendo a demanda mais do que ela foi exigida de nós. A Justiça Federal não julga 100%, julga menos do que 100%, apenas 98,2%. Mesmo assim, é um índice alto. O judiciário brasileiro tem julgado muito, sobretudo por conta do cumprimento de metas, né, aquela coisa toda. Né? Se tem julgado bem ou não é outra discussão, né? Mas tem julgado. Então, não há essa ideia da ineficiência, é um mito absolutamente maldoso que nos impinge, porque nós somos muito eficientes. E aqui, nós vamos ver, está muito pequenininho, mas tem também alguns dados de produtividade dos magistrados. Né? Os magistrados do trabalho julgam, em média, 1.146 processos por ano. É um número altíssimo, elevadíssimo, se nós compararmos com outros países. É um número absurdo. A média de produtividade dos magistrados no Brasil é de 1.146. Desculpa, eu falei errado. 1.146 é de segundo grau. É 1.305. É o quadrinho que está aqui. Tá? 1.305. É maior ainda. É um percentual altíssimo de produtividade que nós temos. Aqui, vocês podem observar, por tribunal, e esses dados são todos do CNJ, que a média de produtividade dos tribunais, tanto no conhecimento como execução, é absolutamente alta, de juízes por tribunal. Né? A grande maioria atua acima da média nacional, ou seja, nós somos bastante produtivos, ao contrário do que nos tentam impingir. Da mesma maneira, aliás, não da mesma maneira, mas mais do que isso, nós temos a menor taxa de congestionamento dentre os grandes segmentos do Poder Judiciário. A nossa taxa de congestionamento líquida é apenas de 45%. O que é a taxa de congestionamento? Congestionamento é a quantidade de processos que nós não conseguimos solucionar no mesmo ano. Então, de cada 100 processos, 45 passam para o ano seguinte, para serem julgados. Só que na Justiça Estadual, são 73%. Na Federal, 59%. A nossa taxa só perde para a Justiça Militar Estadual, que é minúscula, e para a Justiça Eleitoral, que é muito específica. Né? Não tem sequer demanda que justifique um congestionamento maior do que esse, sobretudo porque depende, claro, de fazer julgamentos periódicos em razão das eleições. Então, essa questão da ineficiência ela é absolutamente imprópria. Não cabe falar que nós somos ineficientes. Em contrapartida, nós temos que reconhecer que nós geramos... Aqui está por tribunal, né? Depois eu passo para vocês. Nós temos que reconhecer que a nossa Justiça do Trabalho é bastante onerosa, porque ela tem uma despesa extremamente alta, quando nós comparamos
com os demais segmentos do Poder Judiciário. Tudo bem, nós somos grandes, né? Não tão grandes quanto a Justiça Estadual, mas também não tão pequenos quanto a Federal. Então, cerca de 20% do orçamento do Poder Judiciário vai para a Justiça do Trabalho. Mas o grande problema está aqui. A divisão dessas despesas mostra que 91%, quase 92% dos nossos recursos são gastos com pessoal. Então, apenas 8,1% se destinam às outras despesas. Então, nós temos um gasto muito grande. Isso é um fato, não podemos fugir dele. Nós temos um gasto efetivamente muito alto, especialmente com o pessoal. Mas há um dado que ninguém fala. Na nossa despesa de pessoal, ali está pequenininho, não dá para ver, há também a despesa com o pessoal inativo, que naturalmente também vai receber do mesmo fundo. Só que nesse inativo nós temos um grande número de classistas aposentados, que não pertencem mais à estrutura do Poder Judiciário, mas que ainda continuam com esse direito ali. Então é algo que nós vamos ainda, por muito tempo, perseguir. Mas é um dado que decorre do nosso passivo histórico. E é muito relevante, muito significativo. É só pensar, né? Se em cada vara tinha 2 que se aposentaram, é só multiplicar isso por muitos e muitos números, não é? Então, esse é um dado que realmente é relevante, porém, tem essa distorção que não é sempre explicada. E, por fim, uma afirmação que costuma ser feita, que a Justiça do Trabalho, aqui é o gasto por magistrado e por servidor, não é? Quanto se gasta com cada magistrado, com cada servidor. Quando eu mostro esse gráfico aqui, pergunto, peraí, onde está a diferença, né? Porque eu não recebo isso aí, né? O meu contra-cheque não dá esse valor. Isso é o gasto, né? E nós observamos que a Justiça Estadual gasta muito mais com magistrado do que a Justiça do Trabalho, né? Talvez eles estejam realmente recebendo mais do que nós, por uma razão não muito bem explicada. Mas aqui está um outro problema, que é o fato de que a nossa arrecadação é apenas de 16% em relação à nossa despesa, não é? Ou seja, é fato que dizem que nós arrecadamos muito menos do que nós gastamos. Mas isso não é problema, porque não temos função arrecadatória. Aliás, é até injusto comparar com a Justiça Federal, porque ela primordialmente tem função arrecadatória. A maior parte das ações na Justiça Federal envolvem tributos. Na estadual, igualmente, porque lá, inclusive, tem varas especializadas da Fazenda Pública. Nós não. A nossa arrecadação ela é residual, ela é reflexa. O nosso papel não é de arrecadar, o nosso papel é de redistribuir. Então, nós arrecadamos pouco, mas já arrecadamos muito para aquilo que nós destinamos. Nosso papel não é arrecadatório, o nosso papel é um papel social de redistribuição daquilo que foi sonegado na relação contratual. Então, com essas linhas, né, e que fiz questão de mostrar a vocês com dados estatísticos, porque nós sempre somos atacados, muitas vezes com informações falsas, né, ou outras verdadeiras, mas que não são propriamente tratadas da maneira adequada, que muito do que se fala em relação à Justiça do Trabalho não se sustenta tanto do ponto de vista conceitual como do ponto de vista estatístico. Como eu disse a vocês, já vivenciamos momentos parecidos, mas o momento atual exige uma atenção muito forte e exige uma mobilização muito severa da parte daqueles que, como eu, imagino que a maioria, com certeza, defendem a justiça do trabalho e defendem o direito do trabalho dentro de uma lógica de emancipação social e econômica das pessoas. E espero que possa ter, de alguma maneira, aqui contribuído com vocês para formar um juízo crítico, ainda que não concordando com tudo que eu falei, ou com quase nada do que eu falei, mas que possamos, com isso, fomentar as discussões necessárias para tentar preservar o máximo que for possível dessas nossas instituições. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Alô? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?